Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui neste domingo para um vídeo especial do canal Espíritos. Vocês sabem muito bem, para quem já é inscrito no canal e para quem está passando pela primeira vez, vou deixar bem claro que quando eu saio dos dias, que são os dias, digamos, normais dos vídeos do canal, que são terças, quintas e sábados, e trago fora desses dias, é porque realmente o Espírito Santo disse, olha filho, vai lá, fala sobre tal assunto que você viveu hoje, que você viu hoje, que você ouviu hoje. Eu havia dito anteriormente lá, para quem me segue no Instagram, que eu só voltaria na quinta-feira, que não haveria vídeos do canal na terça, só na quinta-feira. Como não aconteceu esses dias que o Espírito Santo não me permitiu gravar nenhum vídeo esses dias. Mas hoje o Espírito Santo pediu para que eu trouxesse um vídeo especial. E por quê? Mas antes, eu quero pedir a você que já é inscrito no canal, continua compartilhando, continua falando para as pessoas que você está inscrito, que você tem visto vídeos e ouvido palavras que tiram totalmente as dúvidas de quem tem dúvidas sobre algumas coisas que hoje em dia ouvimos da boca de líderes, de ministérios, de igrejas, de sei lá como que vocês possam dizer, templos ou como quer que seja, e que escravizam as pessoas. E nós temos por intuito neste canal não nos tornarmos influencers, não nos tornarmos pessoas com milhões de inscritos. É claro que se tivermos milhões de inscritos, eu ficarei muito feliz porque serão milhões de pessoas que estarão sendo alcançadas pela verdade e que, mesmo que ainda estiverem com o véu sobre o rosto, vão ficar com o pensamento no seu coração assim, será que o que ele disse é? E já vão buscar respostas. Isso é o mais importante. Não se deixar levar apenas, eu digo isso para você e para todos, não se deixe levar por aquilo que você apenas ouve daqueles que estão lá na liderança ou aqueles que pregam. Porque muitas vezes, ao invés de pregar a verdade, pregam distorções, contextos, teologia que vai desviar você da verdade tão simples que é Jesus Cristo. E para você que está passando aqui pela primeira vez e ouviu falando isso, também, eu creio que você tem uma luta para entender, será que isso é verdade? Será que isso não é? A verdade, ela existe através daquilo que Jesus nos deu de graça. As palavras que Jesus, através dele, dos apóstolos, nos deixaram bem claro como é uma vida de verdade. Não doutrinas humanas, não a sabedoria humana, não contextos e muito menos teologia, mas apenas aquilo que Jesus ele ainda falou lá no texto sobre o Consolador, o quê? O Consolador, faz muito tempo que eu venho dizendo isso, o Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará e fará com que vocês se lembrem daquilo que eu disse. E se a gente pegar tudo que Jesus disse, 99% das pessoas não vivem isso. Exemplo, se alguém te dá um tapa na cara, dá o outro lado para tomar outro tapa, mas tenha mansidão. Tantos são os exemplos, Jesus foi bem claro, o Espírito Santo vos ensinará e fará com que vocês se lembrem daquilo que eu disse. Porque o que Jesus disse, o que Jesus viveu, é o ideal, ele nos deixou claro, olha, eu sou o caminho, a verdade e vida. Então se ele falou, é porque é assim que tem que ser. E hoje eu quero trazer um tema que eu já cansei de falar aqui. Bom, primeiro, se você não é inscrito no canal e sentir no seu coração de se inscrever, inscreva-se. Se você achar que o que eu estou falando é heresia, mas você ficar com algo assim pensativo, tipo, fiquei em dúvida, falo para você o que acabei de falar. Está na palavra. Busque o Consolador Espírito Santo que ele vai te ensinar. Não adianta você procurar o seu líder, procurar o seu pastor, porque hoje o que mais nós temos são líderes, pastores despreparados, mas preparados para enganar, para escravizar e para benefício próprio. Amém? Então, se você se sentir no seu coração, inscreva-se no canal para que você possa entender um pouco mais sobre aquilo que muitos olham para este canal e dizem assim, tá falando mentira, tá na heresia, tá indo contra Deus, tá indo contra Jesus. Não. Não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Eu continuo sendo falho, eu continuo sendo pecador, eu e minha esposa temos uma vida simples, nós temos problemas como todo mundo. Porque nós somos carne, essa carne é podre, mas o Espírito, ele tem que estar assim dessa forma. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Hoje o tema é ainda querem falar sobre a antiga aliança? Sobre Velho Testamento? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês o porquê. Porque toda vez que muitas vezes eu falo com pessoas ditas não, crentes, né? Porque, mais uma vez, eu vou explicar para vocês o que eu já expliquei e peço para vocês, procurem no dicionário. Existe uma diferença muito grande entre o crente e o cristão. E posso dizer, juntar as palavras cristão e evangélico. Porque o crente é aquele que crê em algo ou em alguma coisa. Então vamos lá, o crente, ele crê em algo ou em alguma coisa. Então esse alguma coisa é Jesus? O cristão é aquele que crê e segue Jesus Cristo. Por que cristão evangélico? Evangélico, aquele que prega os evangelhos. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque eu já vi gente falar assim, vamos ler os evangelhos e vai lá em Gênesis. Gente, evangelhos são só 4. De todos os livros do Velho e do Novo, os 4 primeiros livros do Testamento de Jesus, eu falo Testamento porque é Testamento, não é Novo Testamento, porque não existe Novo, da aliança com Jesus Cristo, do Testamento de Jesus para nós, porque nós somos herdeiros desse testamento, somos os herdeiros daquilo que Jesus nos deixou. Então nós somos cristãos evangélicos, aqueles que seguem Jesus e pregam o evangelho. O crente, ele crê em algo, alguma coisa, por isso que fica lá na Antiga Aliança. E aí você encontra pessoas que sabem que você de repente conhece uma verdade e começam a te questionar sobre isso. E aí, por isso que nós vemos hoje aquilo que eu preguei sobre Flor de Lis, aquilo que eu preguei sobre Guilherme de Pádua. E se eu estou aqui para falar, é para você definitivamente tentar entender. Por que sobre Flor de Lis e Guilherme de Pádua? Porque o povo vive pregando a Antiga Aliança, vive pregando coisas que não são verdadeiras, vive colocando pessoas num patamar que está até acima daquilo que Deus e Jesus Cristo querem da pessoa. Querem doutrinas humanas para escravizar. Querem doutrinas humanas para escravizar financeiramente. Querem pessoas totalmente inertes à verdade. Sabe assim, querido? Eu e minha esposa a gente fala assim, tá em Nárnia. Então, o intuito desse vídeo, eu entendo o que o Espírito Santo falou, tá? Gente, eu não vou mentir para vocês não, minha esposa tá aqui de prova, eu tava tomando banho, eu saí do banho e falei para ela, o Espírito Santo pediu para eu falar uma coisa. Porque se o Espírito Santo pediu para falar sobre isso, a indignação não está apenas no meu ser, a indignação está vindo dele, dizendo, filho, fortalece esse povo em mim. Tira esse povo de uma mentira que vem do homem. Mostra para eles o caminho que está em mim. Não porque é você que está falando, mas porque se eles lerem atentamente os evangelhos e os textos que os apóstolos escreveram depois, eles vão conhecer a verdade que liberta. Precisamos não mais apenas ouvir. Eu digo não mais ouvir porque até tem um texto da palavra assim, fala na Bíblia para nós não ouvirmos outras vozes. Porque tem gente que dá atenção para o que o pastor fala, atenção para o que o líder fala, atenção para o que um amigo fala, atenção porque não sei quem mandou uma mensagem no Instagram, não sei quem mandou uma mensagem lá preparadinha no WhatsApp. Gente, para com isso. Ah não, porque essa pessoa foi usada por Deus. Se ela foi usada por Deus, por que ela não está vivendo como Deus gostaria que ela vivesse? Ah, é porque ela ainda não conhece Deus. Então se ela não conhece Deus, por que você dá ouvidos? Se não está preparado, por que você dá ouvidos? Porque o véu que cobre
como diz a palavra, fez com que os corações estivessem totalmente frios, insensíveis à verdade. E eu espero que através disso que eu sempre falo aqui para vocês, essa insensibilidade, este véu caia. A vida com Jesus, gente, vamos ser verdadeiros, é difícil. Jesus, ele sabia tanto que seria difícil segui-lo, que ele falou, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A armadura de Deus, porque, sabe assim, Jesus deixou bem claro que tudo isso que vivemos nele, caminho, verdade e vida, vai trazer perseguição, tribulação e aflição a nós, que somos conhecedores da verdade, da graça e do amor de Jesus Cristo. Aí você está num lugar, a pessoa vem e fala assim, então pastor, por que esse povo que vai, que não sei o que, tipo, já indo contra o que você está falando? Porque ele quer impor aquilo que o líder dele, que o pastor dele, que o apóstolo, que não sei quem falou. Aí porque em Gênesis, o jardim do Éden, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Só um minutinho. Eu vou fazer exatamente o que eu fiz no dia que eu preguei sobre isso. Mas eu vou mostrar novamente para vocês, tá? Mais uma vez, eu vou mostrar para vocês e vou questioná-los. Toda a Bíblia tem. Aqui acaba o Velho Testamento. E aqui está escrito o quê? Novo Testamento. Por que a divisão? Por que a divisão? Sendo que Deus, o Deus verdadeiro, como diz a palavra, o Deus verdadeiro é aquele que foi apresentado pelo Filho que está sentado à destra, Jesus Cristo. Por que tem divisão? Por que Velho Testamento? Por que Novo Testamento? Porque no Velho, todo o tempo Deus se diz Deus de Israel. Então ele se dizendo Deus de Israel, ele é Deus de uma única nação, correto? Escute bem o que eu estou dizendo. É Bíblia, você viu que eu mostrei aqui. A divisão, velho e novo. E estou falando da Bíblia. Lá ele se diz sempre o quê? Porque eu sou o rei, o Deus de Israel. E no Testamento de Jesus Cristo, ou Novo Testamento, João 3,16 fala o quê? Porque Deus amou o mundo. Quando falamos em mundo, falamos todos os povos, todas as nações, toda a humanidade, não o povo de Israel, não o povo judeu. Primeiro ponto. Ok. E aí você vive nessa vida dando glória a Deus, aleluia, que também eu já expliquei aqui o significado da palavra aleluia. E na própria palavra, depois eu vou trazer aqui o texto também, que fala assim, Deus não recebe glória de homens. Porque Deus sabe que quando sai da boca do homem glória a Deus é mentira. Ah, glória a Deus, depois o cara sai da igreja e está fazendo coisa errada. Já está falando contra o seu irmão, já está xingando no trânsito, já está brigando com a esposa, brigando com o filho. Deus não recebe glória de homens. Ele pode receber o seu louvor, ele pode receber o seu coração, mas o glória a Deus, Deus não recebe, está na Bíblia. Está no testamento de Jesus. E aí você está num determinado lugar, a pessoa vem te questionar sabendo que você conhece uma verdade. E o que acontece? Tudo que a pessoa fala do antigo, você tem a resposta no novo. Tudo que é maldição do antigo é amor de Deus no novo. E aí a pessoa fica incomodada, tipo, não tem saída. Tudo tem uma resposta lá no novo. Gente, o Senhor dos Exércitos,
ele mata. Deus, o Pai, ao invés de matar, ele deu o seu filho em morte. Para que em nós e para nós houvesse o quê? Salvação e livramento das leis e dos mandamentos. Sabe assim, a novela, a série Reis que está passando na Record? Eu assisto e dou risada para minha esposa. Antiga aliança, Davi, Saul, é bênção. Primeiro, Davi era prostituto, matou homens e mulheres para enganar o rei Aques, porque a época que Davi foi morar com o rei Aques lá na Filístia, ele dizia que matava o povo judeu, o povo de Israel, mas matava outras nações, e ele matava todos para que não houvesse testemunha daquilo que ele estava fazendo, mentindo para o rei Aques. Então já era mentiroso, era prostituto, porque teve várias mulheres, e desde quando isso é algo que Deus o Pai quer para as nossas vidas? Então, gente, olha os exemplos do Antigo e olha os exemplos do Novo. Primeiro que o próprio Jesus não teve esposa. O próprio Jesus não se preocupou com a vida homem dele, porque ele tinha algo já a ser feito. Olha o exemplo de Jó, que Deus falou pro diabo assim, ele e o diabo se encontrou, Deus e o diabo se encontrou e falou assim, diabo, o que você estava fazendo? Estava de redor. Olha lá, meu servo Jó e tal. Duvido que se você fazer alguma coisa contra ele, ele vai continuar fiel a você. Aí Deus fala assim, diabo, seguinte, vai lá, tira tudo que ele tem, mas não mata ele, deixa ele vivo, porque depois no final ele vai me glorificar. E desde quando Deus o Pai testou alguém? Ele não testou. Por exemplo, você vai falar, mas os apóstolos morreram de forma... Mas morreram sem que Deus pudesse dizer ao diabo assim, vai lá e testa João, testa Paulo, não. Morreram por pregar os evangelhos, pregar a verdade, mas morreram porque o diabo queria que eles calassem, que os sacerdotes queriam que eles se calassem. Porque como diz Paulo, alguns judeus que se converteram a Jesus, uma pena que vocês, os seus compatriotas fizeram juízo, porque foram os judeus que mataram Jesus Cristo. Palavra, não é meu contexto. Não é teologia, porque eu não tenho diplominha teologia na parede para falar, olha, eu sou teólogo, eu sou melhor que você. Eu sei de tudo. O nosso saber, a sabedoria vem do céu. E a sabedoria que vem do céu está aqui. Ó, Skateboard Bible, bonita, né? Ponham algo na sua cabeça, doutrina humana, usos e costumes. Gente, eu tô de bermuda aqui, camiseta. E quando eu vou pregar, tanto faz. Camiseta, calça jeans, o que quer que seja. Doutrina humana. Dízimo e oferta, doutrina humana. Porque vamos agora, neste momento, devolver para Deus o que é de Deus. Desde quando Deus quer coisas dessa terra, dinheiro e bens materiais? Quem usufrui do seu dízimo e da sua oferta? Os líderes, os pastores presidentes, os pastores. Caiam na real. A não ser que você seja do tipo, me desculpe até, que já segue um pastor, segue alguém do ministério, porque você também quer ser como ele. Quer ser líder, quer ser pastor, quer chegar, quer ter uma congregação para ter ovelhas. Sai fora dessa. Se você ainda está usando este véu, vamos agora para a palavra. Para você que está passando aqui pela primeira vez, eu falo para todo mundo que já é inscrito no canal, e vou falar para você, pega um papel e uma caneta, anota os textos que vamos trazer. Depois você pega o papelzinho, vai lá no seu lugar secreto e fala assim, Deus, esse homem hoje trouxe essa palavra, Espírito Santo, a sua incumbência de nos ensinar, então me ensina a me dar discernimento. Só isso, ora. Pede discernimento para o Espírito Santo. Aí você vai começar a ver e entender que o que eu falo não é porque eu falo porque eu quero que seja glorificado o meu nome.
Não, eu quero que seja glorificado o nome dele. Eu quero que seja glorificado Jesus Cristo. Eu quero que por mais que você olhe para mim e fale assim, você fale pecador, você isso, você aquilo, mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu precisar dar a cara a tapa para o meu inimigo, eu vou dar. Se eu tiver que morrer com alguém na minha cabeça, uma arma fala assim, nega Jesus, não vou. Porque Jesus me salvou. Quando eu olho para a minha vida lá atrás, eu lembro que tudo que eu vivi foi livramento do amor de Deus para a minha vida. Eu só cheguei até aqui, vocês olhando para mim, eu gravando este vídeo, porque Deus, como diz João 15,16, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Agora, Ele me escolheu, Ele te escolheu, mas as escolhas que nós fazemos podem nos desviar do caminho, verdade e vida. Não é livre-arbítrio, são escolhas. Digamos que tem quase o mesmo sentido, mas o livre-arbítrio permite que você faça tudo de uma forma. Agora as escolhas você escolhe porque você quer. As escolhas te levam para o atalho, a mentira e a morte. Quando eu rebato o Velho Testamento, não é porque isso, é porque eu quero que seja assim. Não, nós vamos trazer aqui nos textos o porquê eu falo contra o Antigo Testamento, o porquê eu falo que as mentiras têm que cessar. Então marque os textos e, por favor, vai para o seu lugar secreto e fala com o Espírito Santo para ele te ensinar e te dar discernimento. Por favor. Porque quando acontece isso comigo, eu quero preparar vocês para que vocês estejam preparados para saber o que é e o que não é verdade daquilo que vão rebater do que você tem dito. Jesus te capacita. Jesus te dá o Espírito Santo para te ensinar. Se o Espírito Santo quer te ensinar e foi deixado para te ensinar, é porque Jesus quer você na verdade, na clareza. Jesus fala o quê? Eu vim como luz ao mundo. E não é como aquele Deus que numa nuvem de treva recebia Moisés no alto do monte. Treva e luz. E Jesus ele foi bem claro, eu sou a luz. Eu sou o pão da vida que vai contra o maná. Eu sou a água que tira a sede. Quem bebe da minha água não mais terá sede. Você entende? Vamos lá? Primeiro texto. Acho que o meu óculos vai embaçar, viu, gente? João 8, capítulo 31 e 32. João 8, capítulo 31 e 32. Amém? Marca aí. João 8, 31 e 32. Eu vou ler agora para vocês. Vamos lá. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, não os judeus que queriam ver Jesus morto, mas os que creram nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus quis dizer aqui para os judeus que creram nele? Por que tem essa diferença? Os judeus que creram nele, gente, são os judeus que abriram mão daquele monte de mentira que os sacerdotes pregavam, creram em Jesus, viram em Jesus verdadeiramente o Messias, porque vocês sabem que Israel, o povo judeu, não acredita que Jesus é o Messias, e você fica vendo aí um monte de ministério fazendo excursão para Israel, exaltando Israel como terra santa. Israel não é terra santa. Israel não é terra santa. Lá onde Jesus morreu, o judeu não crê que ele é o Messias, então como assim terra santa? Santa para quem? Santa para os judeus. Você é judeu? Você é judeu? Você tem descendência de judeu? Ah, mas a Bíblia diz que nós somos descendentes de Abraão. Eu não sou. Eu sou descendente de japoneses.
Abraão não chegou no Japão, pelo que eu saiba. Minha esposa tá rindo. Não é verdade. Eu sou descendente de japonês. Com uma mistura de mineiro com italiano. Então, tipo assim, eu não sei de nada de Abraão. Enfim. O que Jesus está falando aqui para ele é assim, olha. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Por quê? Porque quem não vive na palavra de Jesus não é discípulo de Jesus. É discípulo do Márcio Valadão, é discípulo do Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus, é discípulo do não sei quem, de não sei que ministério, é discípulo do Guilherme de Pádua, falecido já, mas que eu até coloquei no outro dia, virou pastor, é discípulo de alguém, menos de Jesus. Jesus falou o quê? Se permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos. E aí o 32, que é uma palavra linda. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Enquanto os seus líderes ficam incentivando a você a criar ira, criar contenda porque a pessoa é de outra religião, a pessoa é de outro ministério. Gente, até por ministério os caras falam mal. Tipo assim, Assembleia de Deus contra a igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana contra a igreja batista. Que é isso? E vocês ainda querem continuar na mentira? Por que não vocês não desejarem ser como esses judeus? Não, vamos largar o que os sacerdotes estão falando, que é tudo mentira. Não tem líder que se julga sacerdote? Sai fora então. O cara, quando começa a se falar ser sacerdote, que é apóstolo, sai fora. Jesus foi bem claro aqui, ó. Se vocês seguirem na minha palavra, onde que estão as palavras de Jesus? De Mateus Apocalipse, meu querido. Não é no Antigo. Então Jesus está falando aqui, ó. Se você quiser ser meu discípulo, vivam de Mateus Apocalipse. Simples assim. E isso, o Espírito Santo está me trazendo as palavras aqui agora, tá? Eu não estudei isso antes. Eu saí do banho, falei para minha esposa, ó, o Espírito Santo me tocou lá de trazer a palavra, e é o Espírito Santo que alimenta a minha mente, o meu coração com a palavra. Ah, mas está inventando um monte de abóbora. Tá aqui, eu acabei de ler para vocês. E tudo que eu tô falando aqui é palavra, tá na Bíblia. Pode procurar. Volta aí quantas vezes você quiser o que eu tenho dito aqui. Tá tudo aqui, ó, no Novo Testamento. No Testamento de Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará, certo? Agora, já temos 27, quase 28 minutos de vídeo. Mas eu vou seguir. Eu peço a você, tá ficando um pouco longo, tá quase se tornando um culto, mas veja até o final. Eu quero que você, a partir de hoje, comece a viver uma vida diferente. Não a vida que eu quero, não a vida que você quer, mas a vida que Jesus nos deixou já de mãos beijadas. Ó, aqui, filho, tá aqui, ó. Eu pra você. Eu pra você. Tá tudo aqui. Se eu contar pra vocês como eu era antigamente, por qualquer coisinha assim, ó, eu descia do carro pra brigar no trânsito. Hoje o Espírito Santo, Jesus, Deus não deixa nem... Às vezes eu fico irado dentro do carro, minha esposa já me chamou a atenção, não! Tem hora que nós, é por isso eu falo, somos falhos de pecado, porque tem hora que você não consegue segurar, mas aí, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu deixava aquele rancor de pessoas, fez mal pra mim, então... Meu, o que Jesus fala aqui na Bíblia, gente? Sai fora disso. Eu sou o caminho, verdade e vida. Tenha vida. É dia após dia. O que passou ontem, o próprio Jesus fala assim, o de ontem passou, você tem que viver a partir de agora. Daqui para frente. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. E agora eu vou levar vocês para o texto. Gente, esse texto. Você não vê ninguém pregar por aí. Eu vou ler, eu ia ler só algum pedaço, mas o Espírito Santo falou, você vai ler inteiro. Então é do versículo 1 até o 18. Deixa eu ver aqui se eu estou certo. Do 1 ao 18. Anota aí. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 18. Eu vou ler do 1 ao 18. Mas em todas as Bíblias, todas as palavras estão praticamente do mesmo modo. Pode ser que tenha alguma aí que está uma pequena distorção, mas eu vou ler aqui exatamente como tem que ser lido.
e eu sei que você vai entender. Por favor, amém? Anota aí, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos do 1 ao 18. Vamos ler agora, tá bom? É muito importante que esse capítulo de 2 Coríntios você preste muita atenção. Tem palavras muito fortes e que vão fazer você entender definitivamente o que eu estou falando sobre mentira e verdade do Velho Testamento e do que estão pregando por aí. Amém? Diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Presta atenção. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Agora, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Parando só aqui um pouquinho. Desculpa. Não mais escritas em tábuas de pedra. O que está querendo dizer aqui? Não tem mais 10 mandamentos. Desculpa, viu? Estou suando, está calor. E é o momento. Não tem mais 10 mandamentos, esquece. A placa de pedra, igual a gente vê nos púlpitos lá da Universal, lá a tábua com os 10 mandamentos. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, deixa o povo judeu lá idolatrar o Deus Jeová deles. Mas vamos para Jesus Cristo? Vamos vir para a realidade do reino? Vamos vir para a realidade daquele que se deu em morte para nos salvar? Ok. Seguindo. Do 4 agora. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha só. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O que está querendo dizer aqui? Vou dizer. Não é pela sabedoria humana, é na teologia. É pela capacitação que vem da sabedoria do céu. Da sabedoria que vem de Deus, que está aqui. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, do Testamento, do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata. Obrigado, meu amor. Minha esposa trouxe água. Minha esposa é uma bênção, gente. Ainda bem que Deus me deu a minha esposa também, viu? Depois uma hora eu explico. A letra, o que é a letra? Velho Testamento. E qual é a palavra que vem do Espírito, que vivifica? O Espírito Santo. A palavra que Jesus nos faz lembrar. Os ensinamentos dele. É isso que nos vivifica, o Espírito. Aí vem o subtítulo, a glória da nova aliança, a glória do Novo Testamento. Novo Testamento não existe, né? Tá bom. O ministério que trouxe a morte, qual é o ministério que trouxe a morte? O Velho Testamento, gente. O ministério que trouxe a morte foi qual? O Velho Testamento. Foi gravado com letras em pedras. 10 mandamentos. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. O que está querendo dizer aqui? Que os israelitas não podiam olhar na face de Moisés, porque o brilho intenso, mas mesmo assim esse brilho estava o quê? Minguando. Estava acabando tudo aquilo. Iria acabar tudo aquilo.
O ministério da morte estava por acabar, por findar. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Poxa, se o pessoal exalta tanto a antiga aliança, os ditos mártires, Eliseu, Moisés, Samuel, Saul, Davi e aquele monte de gente lá, quanto mais nós não deveríamos glorificar e amar o ministério que é por parte de Jesus Cristo da vida? Quanto mais glorioso não é o ministério que Jesus nos deixou? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Preciso falar mais alguma coisa? Pois o que outrora foi glorioso, antiga aliança, Velho Testamento, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. De quem é a glória insuperável? Jesus Cristo. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Quem permanece, permanecerá sempre? Jesus Cristo. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, como eu disse. Aí, Moisés, Jeová, o Deus da antiga aliança, falou para Moisés assim: vamos fazer uma estratégia. Você coloca um véu, tá? Vamos combinar assim, hein? Senão eu vou te matar. Coloca um véu, porque daí a gente vai enganar eles. Eles não vão perceber nada. Eles não vão perceber que o brilho ali, que a luz tá meio, que o negócio tá minguando. Mentiras. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje, aqui, estava sendo escrito na época apostólica. Mas você vê como a palavra é viva, que até hoje é assim. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Você está entendendo? Gente, prestem atenção no que a palavra do testamento de Jesus, de Mateus Apocalipse, nos ensina. Olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 3. Quando Paulo escreveu isso aqui, ele resumiu praticamente tudo aquilo que a gente precisa saber. Tudo que ele falou aqui, olha, tudo que a gente viveu na Antiga Aliança é mentira. É ministério da morte. Não era o que vivemos hoje. Não foi retirado o véu porque é somente em Cristo que ele é removido. Lembra que eu falei? O que Jesus falou para os judeus? Se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos. Se permanecerdes na minha palavra, não vai ter véu. É o que eu estou falando ultimamente. Se você é do tipo que fez aquela competição insana, eu li a Bíblia num ano, 200 vezes, 50 vezes. Do que adiantou você ler tudo isso e não aprender nada? Nada. Porque é esses que leram 50, 300 vezes em um ano, que é mentira. Desculpa que é mentira, que para ler 2 vezes no ano... Enfim. O que dizer? Se você leu 10 vezes que seja, mas não entendeu nada e vive na antiga aliança, como disse o próprio Paulo também, vocês ainda vivem à mercê da lei? Então do que adiantou Jesus morrer? Foi em vão? O véu só é retirado quando você vive para Jesus. Jesus não está lá.
Igual muita gente fala assim, não, Jesus já estava lá na antiga aliança. Para, Jesus não tem nada a ver com isso. De Gênesis a Malaquias, Jesus não tem absolutamente nada a ver com isso.